Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Diogo Medeiros de Educação Física. É um prazer continuar aqui com vocês. Mais uma vez agradecendo a minha amiga Mariana, que será minha intérprete de Libras, que vai me ajudar aí, né, vai ser a minha voz junto a vocês, a comunidade surda, para comandar mais uma aula de Educação Física. Então vamos lá, pessoal? O tema da nossa aula de hoje, olha aí, está aí na semana 2 do seu PET, é intitulado Esporte e Mídia. Então isso mesmo, hoje nós vamos ver um pouquinho aí da relação do esporte e da mídia, tá certo? Bom, basicamente nessa aula iremos aprender duas coisas. Primeiro, nós vamos conhecer a influência que a mídia exerce no esporte e também vamos analisar o padrão da mídia esportiva do futuro. Isso mesmo, uma mídia do futuro que a gente já pode dizer que já está aí, já está batendo na porta, nós vamos ver algumas tendências aí, né? Já está presente nos dias de hoje. Então, basicamente, a aula vai ser sobre isso, tá certo? Bom, antes algumas perguntinhas aqui para a gente fazer algumas reflexões acerca desse tema, tá? E lembrando que aqui eu estou falando de mídia esportiva, viu, pessoal? Primeiro, qual a função da mídia no esporte? Você sabe qual é a função da mídia no esporte? Segundo, você acha que a mídia tem feito bem o seu papel em relação ao esporte? E terceiro, quais são os interesses, né, da mídia com o esporte? Para responder essas perguntas, a gente tem que voltar aí um pouquinho no tempo, entender como que era essa mídia do passado, como que é hoje a mídia do presente, como que está se desenhando essa mídia do futuro, tá certo? A mídia do passado, gente, acho que essa imagem aqui fala por si só, não é verdade? A mídia do passado basicamente era isso aqui, ó, rádio. Tenho certeza que vocês já viram um rádio desse, ou num filme, ou até mesmo na casa de um avô, de uma avó, de uma pessoa, né, de mais idade. Meu avô tinha um muito parecido com esse, adorava ficar lá escutando rádio, não só música, mas noticiário também, de uma forma geral, tá certo? Então a mídia do passado era basicamente isso, rádio, jornal e revista. Qual era a função dessa mídia do passado? Informar o espectador e transmitir o evento esportivo. Então a mídia lá transmitia, né, um jogo de futebol, por exemplo, e aqui eu estou dando um exemplo de futebol, pessoal, que está mais dentro da nossa realidade, tá? Mas poderia ser de outras modalidades também. Então transmitia o evento, você escutava ali, né, no rádio, e no outro dia você se informava através do jornal, comprava o jornal, via o que tinha acontecido ali e tudo, ou escutava o programa esportivo, tá certo? Algumas revistas semanais também vinham com informação, revista especializada de futebol, por exemplo, né? Então era basicamente isso. Pessoal, por que você não pôs a TV? A TV não era uma mídia dessa época? Sim e não, né, gente? Por exemplo, tem imagens aí da Copa de 70, que o Brasil foi campeão, né, tricampeão, com imagens inclusive coloridas, mas no quesito transmissão, a TV ainda não era tão assim uma realidade até certo ponto recente. Vamos pegar um exemplo? Na década de 90, até início dos anos 2000, se você quisesse assistir jogos do seu time, ainda não tinha a opção ali do pay-per-view, de você pagar para poder ver todos os jogos. Então, às vezes, seu time ia jogar, né, uma competição igual a Libertadores, um país aqui mais distante, às vezes não tinha transmissão nenhuma, nem na TV fechada. Né? Às vezes você tinha que escutar ali no radinho mesmo, ou sei lá, né? Pra vocês terem ideia, tinha jogo que nem filmado era. Não era errado isso acontecer, às vezes você nem tem os gols para mostrar no outro dia, você só noticiava que seu time ganhou ou que perdeu, tá certo? Então a TV, na verdade, olha só, ela é uma coisa mais da mídia do presente. Na mídia do presente a gente ainda mantém aí o rádio e o jornal, nós já temos pessoas que gostam de escutar, seja lá no estádio, o jogo pelo radinho, de escutar o noticiário esportivo de manhã quando está indo, né, para o trabalho, gosta de comprar o jornal ali, abrir, folhear, tá certo? E a gente tem, claro, hoje a TV, né, com o pay-per-view aí de várias modalidades, com os canais de TV fechada, exclusiva aí de esporte, e também a internet. A internet foi um grande advento, né, que já está presente aí nos dias de hoje. Bom, a mídia continua com a função de informar e transmitir. Só que hoje também a mídia, né, ela visa a questão ali do vender e gerar lucro. Aqui, por favor, não estou demonizando, né, nenhum tipo de mídia por querer vender e gerar lucro, até porque a mídia tem suas contas para pagar, tem os funcionários, tem que comprar equipamentos de última geração se ela quiser, né, transmitir os jogos aí com qualidade. E essa mídia também, como consequência aí, ela é uma formadora de opinião. Vamos ver essas consequências, ó. Começando pela formadora de opinião que a gente acabou de falar aqui. Como assim, professor, essa mídia é formadora de opinião? Muitas vezes ela
ele nos induz por exemplo, vamos pegar o comentarista esportivo. Eu gosto muito disso aqui, né? O comentarista esportivo, vamos pegar lá no futebol. Muitas vezes ele faz algum comentário que às vezes não condiz ali com a realidade do jogo. E aqui de novo, né, eu não estou dizendo que os comentaristas esportivos não sabem nada de futebol, muito pelo contrário. A gente tem na televisão aí comentaristas esportivos, né, que estão aí na mídia há vários anos, são pessoas estudadas, conhecem muito de futebol, mas tem hora que sai uma coisa ou outra que às vezes não condiz. Por exemplo, eu me lembro, né, de um comentarista, ele estava estreando, não sei se estava nervoso, na televisão ali a primeira vez comentando o jogo, e eu lembro que o narrador devolveu para ele, para fazer um comentário sobre o andamento da partida. E ele foi comentar acerca de um jogador, que era aquele camisa 9, aquele cara que fazia gol ali, né, que dava o último toque para o gol. E o comentário dele foi o seguinte: esse jogador, né, esse 9 matador, ele está voltando muito para poder buscar jogo. E ele tem que jogar ali perto da área para poder dar aquele último toque. Só que o que esse comentarista esportivo não percebeu, que na verdade, esse 9 não estava voltando, não era para buscar jogo. Ele estava voltando porque o time dele estava sem a posse de bola. Então, toda vez que o time dele estava sem a posse de bola, a linha de defesa adversária subia e ele tinha que voltar para não ficar impedido. E ele não estava voltando, não era para buscar jogo. Então, faltou ali, talvez, um pouquinho de conhecimento, né, da regra, às vezes um nervosismo mesmo, de última hora, para poder, né, fazer esse comentário ali de maneira mais correta. Tá? Por falar em regra do esporte, uma outra formação de opinião que a gente tem na mídia, que não é assim muito interessante, é a questão do comentário de arbitragem. O comentarista de arbitragem, ele nos passa uma falsa sensação, pessoal, nos forma essa opinião que apitar um jogo de futebol é uma coisa muito fácil, né? E lógico que se você apitar com 3, 4 câmeras, te mostrando o replay em câmera lenta, né, quase todo mundo acerta. Agora, você tomar a decisão ali em fração de segundos é muito difícil. E a maioria desses comentaristas, eles foram ex-árbitros, eles sabem da dificuldade que é estar apitando um jogo de futebol. Na maioria das vezes eles mostram só o erro, eles não mostram o acerto da arbitragem, ok? Bom, além disso, a gente tem uma outra consequência dessa mídia do presente, né, que não se desenha de forma tão interessante, que é a questão do monopólio. Monopólio é uma determinada mídia, ter os direitos, por exemplo, de transmissão sobre algum esporte, né? E com isso, o que ela faz? Ela também transmite, às vezes, só o mesmo esporte. Um exemplo mais clássico: na TV aberta a gente tem muita opção de esporte transmitido, a não ser o futebol. Geralmente a TV aberta passa só o futebol. E na TV fechada também eu não tenho acesso, por exemplo, a todos os jogos de uma determinada modalidade. Por exemplo, se eu gosto de vôlei, eu vou ver aquele time que está, né, mais embalado ali no campeonato, que talvez a emissora queira passar, ok? E o monopólio tem um outro problema também, né, gente? Tudo que pertence, por exemplo, né, a só uma mídia, ela pode, teoricamente, pôr o preço que ela quiser, ela pode transmitir os jogos que ela quiser, como a gente já viu aqui, né? Então, de certa forma, a gente fica refém. É sempre interessante ter a concorrência. Quando tem a concorrência, o preço vai ficar melhor para o consumidor final, tá? Então, tudo isso aí muda, tudo isso aí fica mais interessante, tá certo? Bom, além do monopólio, uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, questão do consumismo. Muitas vezes ali no meio do esporte, aqui de novo, né, gente, não estou demonizando a mídia por fazer propaganda, ela precisa, ela vive disso, né, mas a gente tem que tomar cuidado. Será que aquele produto está sendo mostrado é realmente o melhor? Muitas vezes há um incentivo, né, um consumo exagerado de produtos esportivos, às vezes aquela chuteira daquele jogador da marca X, será que aquela é melhor? Será que não tem uma chuteira mais em conta, que seja tão boa quanto? A gente tem que olhar muito esse lado aí, tá certo? Bom, além do consumismo, uma outra consequência que a mídia costuma fazer dentro do esporte é até a mudança de regra. Isso mesmo, a gente tem mudança de regra no esporte devido à influência da mídia. Como, por exemplo, aqui, a questão da vantagem no voleibol. Não é da época de vocês, provavelmente, lógico que vocês não vão lembrar, essa regra mudou no ano de 1999, mas a regra do voleibol funcionava assim, essa regra da vantagem. No voleibol hoje, se eu faço a bola cair na quadra do adversário, eu marco ponto, não é isso? Quando o adversário faz a bola cair na minha quadra, é ponto dele. Antigamente não. Antigamente, se eu fizesse a bola cair do lado da quadra do adversário, eu não marcava ponto, eu tinha a vantagem ao meu favor. E para eu marcar ponto, eu tinha que fazer a bola cair lá de novo. Ok? Só que a gente sabe que no voleibol, a maioria das vezes um time saca, né, o outro recebe, levanta, faz a bola cair. Fica trocando de lado. A bola fica caindo, né, de um lado e de outro. E com isso, essa vantagem ela ficava trocando de lado e quase não tinha ponto. Então, quando o jogo de vôlei estava assim, né, muito pegado, muito disputado,
ele demorava às vezes 5 horas para poder acabar. Principalmente aí, pessoal mais antigo da década de 90 vão lembrar os jogos aí de Brasil e Cuba no feminino, demorava demais. Então pensa comigo, um jogo que demora 5 horas para acabar, a televisão tinha que tirar do ar a novela, se ela quisesse continuar transmitindo a partida, né? Tinha que tirar o telejornal, então ela perdia na questão da programação dela. Então meio que a mídia deu ultimato, voleibol é um esporte muito bacana e tudo, a gente quer continuar transmitindo, mas ou muda essa regra, para o jogo poder acabar ali em 2 horas, 2 horas e meia, igual um futebol, igual um esporte normal, ou nós não vamos transmitir mais. E aí, o voleibol então muda essa regra da vantagem, né? E hoje a gente tem essa questão de que a bola caiu, é ponto, e o jogo com o 7 com 25 pontos, tá certo? Vale lembrar aqui, destacar também, eu não coloquei aqui, pessoal, mas a questão do VAR, viu? Tem um dedinho da mídia aí também, nessa mudança de regra. Hoje tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu particularmente não gosto, acho que a gente tem que esperar o árbitro confirmar o gol para poder comemorar, né? Mas teve influência da mídia nisso aí também, tá certo? Bom, e como está se desenhando a mídia do futuro? Olha aí, a mídia do futuro basicamente é isso aqui, ó. Transmissões streaming, redes sociais, páginas esportivas. Com isso está criando uma mídia mais independente, com filtro de interesse, ou seja, eu vou naquilo que eu gosto. Nem todo mundo gosta de futebol, tem pessoas que gostam de outros esportes, eles vão procurar, né, dentro dessas mídias aqui, as mídias sociais e outras, formas de estar acompanhando ali o esporte que ela gosta, não é verdade? Quais são as tendências então dessa nova mídia, pessoal? Primeiro, informação através de redes sociais ou de outras páginas. Hoje são poucas as pessoas que têm ali, talvez, tempo de sentar na frente da televisão na hora do almoço para ver um noticiário esportivo. Então a pessoa quer buscar informação, ela vai às vezes na rede social ali do time do coração dela, né? Tem que tomar cuidado que a rede social do time sempre vai colocar o seu time como se ele estivesse muito bem. Mas, na maioria das vezes, né, às vezes o time está mal, não vai mostrar. Então a gente tem que ter esse filtro crítico aí também. E outras páginas também. Hoje você entra ali, né, na internet, você quer saber quanto que ficou um jogo lá do campeonato alemão, você jogou ali, a gente dá o resultado, né, de toda a rodada. Então, assim, veio realmente para poder melhorar bastante a questão aqui da informação, tá? Nós temos também as transmissões em streaming e redes sociais. E aqui os meus alunos lá do Maurício Murgel vão lembrar disso, né? Eles fazem raiva demais os professores. Terça, quarta ou quinta à tarde, ali por volta de 3h30, jogo da Liga dos Campeões. O jogo da Liga dos Campeões hoje você consegue ver o jogo por uma rede social de forma gratuita. Então direto os meninos estão lá, ó, né? Não é verdade? Vocês não fazem isso? Cobre a cabeça ali com o capuz, foninho, tá com o celular ali, vendo um jogo da Liga dos Campeões. Então hoje é fácil. Antigamente não, né? Para ver um jogo de Liga dos Campeões você tinha que ter a TV fechada, dar sorte de estar passando aquele jogo que você gostaria. Enfim, hoje não, hoje é tudo fácil. Não só esses jogos aí da Liga dos Campeões, mas hoje, por exemplo, né? Eu tenho a questão aqui do filtro de interesse. Eu gosto, por exemplo, de assistir jogos de futsal. Hoje eu tenho a opção de pagar aí, né? Acho que menos de R$90 uma única vez, não é por mês não. E eu tenho acesso a todos os jogos da Liga de Futsal. Pela internet, pelo meu celular eu consigo ver. É assim com o vôlei também, com o handball, né? Eu que joguei handball, gostava de ver jogos de handball, não tinha. Raramente tinha na TV fechada. Né? Não tinha às vezes o time que eu queria ver lá da Europa, então, que era o forte do handball, a gente não conseguia ver nada. Então, fica essa questão aí do filtro de interesse que é muito interessante, né, para todo mundo. E para a gente finalizar, vai algumas dicas para você enquanto espectador esportivo. Primeiro, busque outras fontes de informação. Aprenda mais sobre aquele esporte, né, gente? Eu dei o exemplo aqui do comentarista esportivo, às vezes a gente fica refém. Eu sempre gostei de futebol também, de assistir, e eu não entendia muito a questão tática. E no meu tempo não tinha, né, YouTube. Hoje você entra no YouTube lá, já tem vídeo explicativo mostrando como é que funciona a tática, como que o time movimenta, né? Eu tive que aprender com um vizinho meu que foi treinador de futebol, trabalhou em diversos times. Um dia ele me chamou lá, não, vem cá, vou te ensinar. Pegou um papel com um campinho de futebol desenhado no miolo e foi me explicando. Então aprendi com ele. Hoje não, hoje você dá um clique no YouTube e você aprende, né? Para ver se realmente aquilo está acontecendo no jogo. Se o comentarista falou, condiz com o que realmente está acontecendo. Faça seu filtro de interesse, como a gente falou aqui. Eu tenho, por exemplo, eu não gosto de futebol, eu gosto, sei lá, de corrida, de MMA. Olha ali qual que é o pacote mais em conta que você pode assinar. Hoje tem pacotes aí, né, bem acessíveis, que você pode estar assistindo aquilo que você gosta.
E por fim, de novo, a questão do consumismo. Evite o consumismo exagerado. Veja se aquilo realmente é necessário. Eu gosto de dar o exemplo aqui, por exemplo, jogo de futebol. Vai iniciar um jogo de futebol lá, eu tenho propaganda de tudo, né? De marca de carro, de operadora de celular, marca de refrigerante. Então, assim, analisa se aquilo ali que você está vendo realmente é o melhor. Né? De novo, logicamente tem que fazer a propaganda dela e tudo, mas será que aquela operadora de celular ali que foi anunciada tem o melhor preço? Tem a melhor qualidade? Aquilo que eu procuro? Então dá uma olhada antes, de novo, a questão da chuteira. Será que só porque aquele jogador usa aquele tipo de chuteira, ela é realmente a melhor? Eu tenho que, né, comprar dessa chuteira tão cara? Então olha isso aí, fiquem atentos, tá certo? Bom, nós vamos caminhando aqui para o fim da nossa aula. Na aula do primeiro ano, há pouco, a gente fez um pouquinho aqui do treino de flexibilidade. Agora nós vamos fazer um pouquinho do treinamento de força. Está no seu PET aí na semana 4, intitulado Atividade Física na Pandemia, onde tem algumas sugestões ali de atividades físicas para que vocês possam fazer em casa, tá? Todas as atividades físicas, ou melhor, todos os exercícios físicos que eu vou mostrar aqui, são exercícios físicos tranquilos. Dificilmente você vai lesionar, vai machucar de fazer, mas lembrando, sentir um desconforto, alguma coisa do tipo, para com o exercício, tá certo? Bom, o treino de força é o seguinte, eu trouxe aqui pra gente 5 exercícios muito fáceis de fazer em casa, tá? São 3 séries, então vou fazer cada exercício aqui 3 vezes. Eu vou começar com o exercício número 1, que é a flexão de braço, e vou até o exercício 5, ó. Faço uma de flexão de braço, uma do mergulho, uma da prancha, uma da cadeirinha e uma da panturrilha. Terminei a primeira série. Volto lá no exercício 1 de novo. Faço de novo, do 1 ao 5. Terminei a segunda série. Volto lá no 1 de novo e faço do 1 ao 5 de novo. Fiz a terceira série. Terminei o meu treino de força. Lembrando, né, que eu não vou fazer as 10 repetições ou os 30 segundos por causa de tempo de televisão, mas essa aula está disponível lá no YouTube, no canal da Rede Minas ou no Conexão Escola para você, ok? Então depois você pode assistir lá pausando e ir fazendo do seu jeito, tá certo? Vou demonstrar aqui para vocês o primeiro, ó, flexão de braço, são 10 repetições que eu vou fazer primeiro. Flexão de braço, olha só, é basicamente isso aqui. Eu vou ficar nessa posição, ó, pés e braços, vou descer até quase encostar o peito no chão e voltar. Contei uma repetição. Desci, voltei, 2. Professor, eu não tenho força para poder fazer a flexão. O que eu faço? Tem uma segunda opção, que é a flexão com 6 apoios. Mesma posição, deixa o joelho no chão, ó. Desce até quase encostar, volta. Desceu, voltou. 10 repetições e eu troco para o próximo exercício, que é o mergulho. O mergulho, eu vou usar essa cadeira aqui, ó. Pega uma cadeira em sua casa. Só cuidado para essa cadeira não escorregar, tá? Olhe se ela está firme. Você vai fazer isso aqui, ó. Pode sentar na beiradinha da cadeira, segurou aqui do lado. São 10 repetições também. Deixa o pé lá na frente mais dobrado, ó. Desce até quase sentar. Estica. Dobra o braço. Estica. Dobrei. Estiquei. Vai fazer isso também 10 vezes, ok? Então mostrei aqui 2 exercícios para braço, membros superiores. E agora um treino aqui, né? Para tronco e abdômen, que é a posição da prancha. A prancha, pessoal, eu vou ficar mais ou menos na mesma posição que a flexão de braço, só que em vez de apoiar a mão, eu vou apoiar, ó, o cotovelo. Essa posição aqui, ó. Ok? Aqui, como não tem movimento, eu vou ficar nessa posição por 30 segundos, tá certo? Terminei aqui, fiquei por 30 segundos. Agora vem esse outro, que é para a perna. Esse eu não vou demonstrar aqui, que o nosso cenário ele não é fixo. Se eu for ali atrás, eu vou derrubar tudo, tá? O que você vai fazer? Você vai numa parede, vai sentar, como se tivesse aqui uma cadeira. E o detalhe, a sua perna tem que ficar, ó, a 90 graus. Coxa paralela com o chão, perna paralela com a parede. Costas toda apoiada e o braço aqui do lado para poder ajudar, ok? Vai ficar nessa posição por 30 segundos. Acabei. Vou para o último exercício, que é a panturrilha. Vou procurar uma escada, algum plano elevado. Vou ficar na ponta do meu pé, que eu não tenho um plano elevado para mostrar para vocês, mas é muito simples. Eu vou só subir e descer, ó. Subo
e desço, ok? E aí, finalizo o treino de força, tá bom? Agradecendo vocês mais uma vez, lembrando que essa aula vai estar disponível lá, tá? No YouTube e no Conexão Escola, então faça aí mais pausado, se aqui ficou muito rápido, tá bom? Convido a vocês a ficarem também na aula do 3º ano, onde faremos aí um treino cardiovascular, tá bom? O meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!